Jesus está aqui, meus irmãos. Jesus está aí onde você se encontra. O bom de servir a esse Deus é saber que Ele está cuidando de cada um de nós nos mínimos detalhes, está exatamente aqui conosco e também aí com você neste exato momento. Ele não nos perde de vista em nenhum segundo sequer, ou em nenhum milésimo de segundo, que é o tanto de tempo que você leva para piscar o olho. Jesus, ele não te perde de vista. Deus já vem fazendo grandes coisas, já vem libertando, já vem salvando vidas aqui, e é motivo de ficarmos alegres, regozijados com o poder de Deus nesta tarde. Quero agradecer à missionária Andréia por essa rica oportunidade de mais uma vez estar aqui pregando o Evangelho do Senhor. Também ao pastor André Carvalho, que Deus o abençoe. Agradeço também ao meu pastor Rosivaldo por essa oportunidade de estarmos aqui. A cada irmão também presente, os cantores, as intercessoras, o músico ali presente, a minha esposa que hoje veio me acompanhando. Deus abençoe a cada um de vocês, muito alegre de podermos estar aqui falando do amor de Deus. Deus é fiel, os que podem já deixem sua Bíblia aberta no segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 3, versículo 7 e o versículo 8. Não vamos ficar tão presos a este texto, vamos utilizar outros, pois a mensagem desta tarde é uma mensagem temática. Então, desse texto não necessariamente tiramos o tema, mas um tema que o Senhor tocou o nosso coração, fomos aos textos para trazer a mensagem de hoje. Amém? Êxodo capítulo 3, versículo 7, versículo 8 diz: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, até a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. Amém? Esses dois versículos inicialmente, para que a gente possa abordar o tema livramento de Deus. Que muitos falam a respeito de livramento, vejo até pessoas que não costumam ir à igreja, não leem Bíblia, e sempre que vê alguma coisa faz livramento. Livramento, porque os crentes falam muito de livramento. Vez por outra, a gente está fazendo story ou postando qualquer coisa, a gente está falando de livramento. A gente está ligando para um familiar e o familiar conta uma outra história, um acontecido, uma situação, e a gente exclama livramento de Deus. E a gente vai falando sobre livramento, vai se utilizando da palavra e muitas vezes não sabe o real significado ou o tamanho do poder de Deus em favor de nós, fazendo livramentos para cada um de nós, trazendo livramentos. E já foi entoado aqui louvores abençoados que já podemos dizer que alegram o nosso coração. O senhor pode trazer um para mim também? Muito obrigado. A garganta também não está das melhores hoje, mas Deus vai falar aos corações, vai continuar falando, eu creio, em nome de Jesus. Então, falando sobre livramento, nós sabemos que todos os dias vivemos momentos difíceis, situações que recebemos livramentos de Deus e às vezes a gente nem vê. Obrigado, meu senhor. Livramento da parte de Deus que às vezes a gente nem vê. Mas porventura, se víssemos todos os livramentos, será que tínhamos capacidade, mentalidade? Porque sabemos que nós, seres humanos, não usamos toda a capacidade cerebral. Usamos apenas 10%. Imagina se diante de todos os livramentos que nós pudéssemos
ver ou receber da parte de Deus, nós viéssemos estar anotando num caderno, num livro. E nós sabemos que há muitos livramentos também no âmbito espiritual, coisas que nós não podemos ver, mas o Senhor está livrando, o Senhor está nos mostrando. E nós precisamos entender que todos nós passamos por momentos que são difíceis, momentos que precisamos ser resgatados por Deus, momentos de situação difícil que muitas das vezes causa tristeza, que causa medo, que causa dor, que causa espanto, mas podemos entender, você precisa entender, que sempre o Senhor Jesus, Ele está do nosso lado para nos auxiliar em tudo. O Senhor Jesus está aí exatamente ao teu lado neste momento para continuar te dando livramento. E Ele me permite vir hoje aqui à tarde para te abrir os olhos e que você entenda que toda a sua história, não sei exatamente os seus anos, quanto tempo você tem de vida, mas o Senhor vem te livrando, o Senhor vem te ajudando, o Senhor vem te auxiliando. E nós precisamos entender que o livramento de Deus está retratado muitas vezes em muitos salmos. Os salmistas, por exemplo, estão salmodiando e falando a respeito dos diversos livramentos que tiveram, que clamaram ao Senhor no dia da angústia, e o Senhor atendeu o seu clamor. Que clamaram ao Senhor no dia da tristeza, e o Senhor os fez felizes, livrando eles de suas tristezas. Que clamaram ao Senhor em meio às pelejas contra os seus inimigos, e o Senhor estendeu a mão com o seu braço forte, com a sua mão amiga, os salvou, os libertou. Nós precisamos entender que os salmos são versos de motivação para o nosso dia a dia, que nos induz a louvar e exaltar ao Senhor. O livramento de Deus é a prova de que nós não estamos sozinhos, de que o seu amor, de que sua fidelidade prevalece sobre as nossas vidas. Quando confiamos em Deus, podemos ter a certeza de que Ele nos livrará de todo mal e cuidará de nós em cada momento, em cada passo de nossas vidas. Precisamos entender que o livramento de Deus é como um braço amoroso que nos envolve, nos dá a paz e a segurança em meio às tribulações. E sabemos que tribulações nada mais é do que um conjunto de muitas dificuldades, de muitas adversidades. E nós podemos ver no versículo em que nós lemos, versículo 8, mais precisamente, que o Senhor disse que estava ouvindo, portanto desci para livrá-lo. Falando que ia livrar o seu povo, falando que ia libertar o seu povo. E o primeiro ponto desta mensagem é para que a gente possa lembrar que o Senhor Jesus, Ele tem plena condição de cuidar de você. E você não está esquecido, porque retratamos aqui um povo que sofreu mais de 400 anos nas mãos dos egípcios. E muitos já se diziam, o Senhor esqueceu de nós. O Senhor esqueceu de nós. Muitos já não pregavam, muitos já não anunciavam, muitos já não adoravam, muitos já não louvavam. Mas sabemos que os anciões sempre estavam ali guardando a mensagem, guardando a palavra, guardando o que o Senhor fez no passado, as promessas que o Senhor tinha prometido. E nós podemos observar, precisamos entender que o Senhor tinha prometido a Abraão que Ele daria a ele uma nação e a sua nação seria aprisionada por 400 anos. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus, não o esqueceria do seu povo, libertaria no momento certo, no momento oportuno. E nós podemos entender que cerca de 430 anos depois, o povo estava ali sendo liberto. O povo estava sendo resgatado com o seu líder Moisés, homem que foi chamado pelo Senhor na sarça ardente. Capítulo 3, versículo 2 diz que apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou Moisés e viu que a sarça não se consumia.
E ele começa a entender que diante de ter estudado tantas coisas, de ter estudado uma das melhores ciências da época, que era dos egípcios, que diante de todo o saber, de tanto saber que ele adquiriu, ele começa a ver algo que os seus olhos jamais imaginavam de contemplar. Fogo normalmente quando vem, vem para destruir. Fogo quando vem, vem para queimar tudo que estiver em seu caminho. E aquele homem que era sábio, segundo a sabedoria dos egípcios, que era naquele momento a sociedade, a nação mais forte, mais sábia, a nação que governava diante das outras nações. E ele começa a ver e contemplar e dizer: vou ali, porque aquilo não se consome, aquilo não se apaga. E uma sarça no meio do deserto, naturalmente estava seca, algo que já era quente ia queimar muito mais rápido. Ele começa a contemplar e perceber que não era o fim para aquela sarça, e perceber que algo diferente estava acontecendo. Eu quero te dizer, meu irmão, hoje o Senhor Jesus vem para fazer algo diferente na tua vida. Hoje o Senhor Jesus vem para despertar o teu coração. Talvez você iniciou o dia de hoje, a noite, a madrugada de hoje, pensando: não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo deitar, estou demorando a pegar no sono. Amanheceu o dia, foi para os seus afazeres e continua pensando: tem algo diferente em mim, tem algo acontecendo. E eu quero te dizer que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, está te conduzindo à presença dele. E quando ele vem para nos conduzir, sempre vem com um queimor, um fervor em nosso coração, que muitas das vezes nós não conseguimos compreender. Mas é o Senhor nos envolvendo, dando livramento da parte dele para nos guiar em sua direção. E nós podemos observar que Moisés, ao receber o chamado do Senhor, ele vai até Faraó, comunica o poder de Deus, comunica que o grande eu sou o enviou até aquele momento, e eles começam a indagar: quem é esse o grande eu sou? Quem é o eu sou? E ele estava dizendo: eu sou. É aquele que veio antes de toda a sabedoria egípcia, aquele que veio antes de todas as coisas. O alto existente está vindo em nossa direção para dizer a você: Faraó, livra o meu povo, liberta o meu povo. E nós sabemos que houve 10 pragas no Egito. E o Senhor foi livrando todo o seu povo dessas pragas, mas atacando com força cada um dos egípcios. Nós vemos que o Faraó, enfim, libertou o povo. O povo vai caminhando de dia e de noite no deserto para chegar até o Mar Vermelho. E veiam que os egípcios vinham perseguindo, mas eles não conseguiam alcançá-los, porque uma forte tocha de fogo à noite os livrava, os separava. Nós vemos que de noite, de dia, uma grande nuvem, com fortes ventos, podemos ler isso na palavra de Deus, não permitia que eles se achegassem ao povo de Deus. E em um dado momento, muitos não compreendiam e se questionavam, dizendo: Moisés, por acaso não havia sepulcros no Egito para nós, para morrermos e sermos enterrados, ao invés de vir para o deserto e morrer aqui? Na frente está o Mar Vermelho, atrás vem Faraó e os seus soldados. Não percebiam a mão de Deus os livrando. Talvez você não esteja percebendo, talvez você não esteja prestando atenção suficiente, que diante de todos os problemas que você está cercado, o Senhor Jesus vem te livrando com as suas fortes mãos durante o dia, te protegendo para que o sol não te queime, para que não te moleste. De noite com fogo, para que o frio da noite, para que a escuridão não te cegue, para que você não pereça. O Senhor está dando o livramento. E nós podemos ver que o Senhor abre o Mar Vermelho e o povo de Deus passa
passa pelo mar e caminha para chegar ao outro lado com os pés enxutos. Atrás vinha Faraó e os seus cavaleiros. Faraó fica e manda eles irem. E eles são engolidos pelas águas do Mar Vermelho. Podemos observar na história e consultar, até na internet, se depois você quiser conferir, ossos, armaduras, cavalos e cavaleiros, carroças e carros, espadas e lanças, no fundo do Mar Vermelho. Foram encontrados para provar a história, provar que o Senhor deu livramento ao seu povo. E nesta tarde, meu irmão, você precisa entender que o Senhor, assim como operou no passado, Ele vai continuar operando no presente hoje, agora. Precisamos lembrar mais uma vez de algo que aconteceu no passado e que o Senhor Jesus faz questão de nos lembrar para que possamos o adorar e o bendizer. Em Daniel capítulo 3, versículo 25, vai retratar, vai nos mostrar a história de Misael, Ananias e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam ali na Babilônia, que foram sequestrados de sua cidade natal, que foram levados a uma cidade cativos para servir a um rei iníquo, um rei que não glorificava a Deus. Diante de todo aquilo que ia acontecendo ali de prisão, o Senhor ia fazendo com que eles crescessem e prosperassem na terra de sua aflição. E eu quero te dizer que você não está esquecido, que você não está abandonado, que em meio aos problemas que vem vivendo, o Senhor vem te livrando e vai te fazendo crescer em meio a esses dias de provação, em meio a essas dificuldades. Entenda que o Senhor Jesus, mesmo em meio você distante da igreja, mesmo em meio ao lugar que você costumava adorar, porque o povo de Israel que ali tinha sido aprisionado, costumavam adorar no seu templo, e mesmo distante oravam em direção ao seu templo, à sua cidade natal. E nós podemos observar que eles não desistiram. Mesmo no lugar distante, o Senhor estava com eles. E eu quero te dizer nesta tarde, meu irmão, mesmo distante, eu não te conheço, não sei onde você se encontra, não sei quanto tempo você deixou de ir ao templo, não sei quanto tempo você deixou de ir à casa do Senhor, deixou de adorar o Senhor. Eu quero te dizer que nesta tarde o Senhor te conhece muito bem, sabe o teu endereço, sabe o teu nome, conhece a tua voz. Dentro de 8 bilhões de pessoas no mundo, o Senhor te conhece, o Senhor te acompanha, o Senhor vai à tua direção para dizer: eu estou aqui, meu filho, continuo te livrando como te livrou o seu povo. Ele tem poder neste exato momento para te livrar. E naquela hora, naquele momento, o rei e as pessoas que ali estavam começaram a ver e pensar: jogamos 3 na fornalha e de repente aparece mais um. O que é que aconteceu? E um dos servos grita e exclama: o 4º homem é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Ele é diferente dos demais, está aí para livrar. E o rei chama eles e diz: vem para fora, sai daí, porque sei que vocês são servos do Deus Altíssimo. Ou seja, diante da situação que você está passando ou está para passar, será para a glória de Deus, será para que o povo possa te olhar e dizer: foi o Senhor quem livrou. Somente o Senhor tinha poder para fazer, porque diante de livramentos e livramentos que estamos vivendo, muitas das vezes nós, brasileiros, somos conhecidos como o povo que sempre dá um jeitinho, sempre dá um arrumadinho. Está em meio aos problemas, em meio às dificuldades, vai até um político, vai até o líder da comunidade, vai até a mãe, até o pai, até a avó: vem cá que vamos dar um jeitinho. Mas eu não sei quantos jeitinhos você já deu, com quantas pessoas você já falou, a quantas pessoas você já recorreu, quantos exames já fez. Eu quero te dizer que o
Senhor, o Deus do impossível, o Deus do livramento, o Deus de milagres, está aqui para dizer: é eu quem vou te dar livramento, é eu quem vou trazer a cura, é eu que vou trazer a libertação, sou eu quem vou operar, sou eu quem vou fazer. Oh, aleluia! O Senhor Jesus, nesta tarde, neste exato momento, Ele te permite entender que a salvação, que o livramento provém dEle, não é do nosso jeitinho, não é da força do nosso braço, que não é nós que possamos fazer para depois dizer: foi eu quem fiz, foi eu que fiz. Deus permite que as suas forças esgotem, que as forças auxiliares esgotem, que as pessoas fortes neste mundo não consigam te ajudar para que você pense: só Deus. Para que venham outros e digam o ditado popular: só Jesus na causa. Ainda bem que é só Jesus na causa, porque se não fosse Ele, não seria mais ninguém. E neste exato momento você precisa entender que é o Senhor quem está aqui para te livrar, que é o Senhor que está aqui para fazer grandes coisas. Eu não sei quantos exames você já fez, eu não sei quantos exames você já passou, e alguns já estão dizendo: não há mais jeito, não há operação certa, não há tratamento certo, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou viver, não tem mais esperança. Quero te dizer que nesta tarde, o Senhor Jesus, que tem poder para fazer grandes coisas, para livrar o seu povo das mãos dos egípcios, para livrar o seu povo da fornalha de fogo ardente, Ele tem poder o suficiente para, neste exato momento, te livrar, trazer a cura para a tua vida. Você precisa lembrar que o Senhor Jesus é quem tem poder para fazer grandes coisas. Você precisa entender que Ele não esqueceu de você. Você precisa entender que Ele é quem tem poder para fazer o impossível acontecer. Você precisa, meu irmão, entender comigo que o terceiro ponto desta mensagem, vamos trazer um outro tipo de livramento que somente o Senhor pode dar. Um livramento para a tua alma, um livramento para a tua vida. Muitas das vezes estamos em conflito conosco, consigo mesmo, e o salmista também traz um louvor a Deus, em que ele conversa consigo mesmo, com sua alma. No Salmo 42, no Salmo 40 também, ele diz: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, confia em Deus, pois ainda eu louvarei. O salmista está dizendo para si mesmo: eu preciso louvar, eu preciso buscar, eu preciso servi-lo, eu preciso enaltecer. Você precisa entender que diante das aflições que o mundo propõe, que a vida propõe, diante das provações que o próprio Senhor permite acontecer, você precisa entender que o maior livramento que Ele pode proporcionar para você já foi previsto, já aconteceu desde o início do fundamento de todas as coisas. No Éden nós pecamos, no Éden nós falhamos, no Éden fomos separados de Deus. E o Senhor Jesus nos permite entender através da sua palavra que ali, quando houve separação, estávamos como ovelhas desgarradas. Abra, por favor, a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Isaías 53 vai mostrar uma profecia. O profeta messiânico vem trazendo uma profecia de que havia um homem, o Filho do Senhor viria, e ele estaria ali subindo como renovo perante ele, como uma raiz, como uma terra, numa terra seca. E nós podemos ver que o Senhor era desprezado, versículo 3, era desprezado e mais indigno entre os homens. Um homem de dores, experimentado nos trabalhos, ele começa a descrever o nosso Jesus. Mas vou continuar aqui, vou levar mais adiante. Versículo 4 vai dizer que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nos reputávamos por aflito. Nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja,
Jesus estava nos livrando. Jesus estava tirando de nós as enfermidades, tirando tudo que nos separava dele. Versículo 5 vai dizer: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas nossas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, estávamos separados diante de Deus e precisamos lembrar que Ele, através desse sacrifício, continua o versículo, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos, de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com a dos ímpios e com o rico, e a sua morte porquanto fez injustiça, nem houve engano sobre a sua boca. O verso 10, para que você possa entender: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Precisamos ver que o Senhor Jesus passou por todas essas coisas que eu nem você poderíamos passar ou resistiríamos. Sabemos que depois de sermos separados de Deus, conforme dizem Provérbios, estávamos destinados à morte, estávamos sendo levados à matança. E muitos, ainda hoje, querem permanecer vivendo assim. Mas o Senhor veio entre nós e o pecado, entre nós e o inferno, entre nós e o diabo, e pôs uma parede e disse: aqui você não precisa passar mais. Eu estou aqui para fazer a separação. Estou aqui para livrá-lo. Estou aqui para te livrar. E este é o maior livramento que a tua alma pode viver. Esse é o maior livramento que você pode receber. O cuidado de Deus, enquanto nós ainda éramos pecadores, é que Ele entregou o seu Filho. Nós andávamos em pecados, vivíamos para o pecado, gostávamos do pecado, tínhamos prazer na iniquidade, aceitávamos com alegria aquilo que o mundo nos proporcionava. Mas o Senhor Jesus vem e nos concede o amor que é elevado ao mais alto patamar, que supera as expectativas, que nos tira do pecado, um amor que nos purifica, um amor que nos liberta. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Assim exclamou João Batista, e eu creio que aquela exclamação ecoou pelo universo, pois Satanás e seus demônios pararam para ver que o plano da salvação estava sendo colocado em prática e nos alcançou até os dias de hoje e continuará nos alcançando na eternidade. Você precisa entender que o livramento de Deus na cruz do Calvário, como disse João no capítulo 19, versículo 30, ele diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. Jesus estava ali como um intermediário que conversa com duas partes para negociar o melhor acordo para ambas as partes. Jesus vem entre mim e Deus, entre você e Deus. Jesus vem se colocando no meio. O homem estava desligado, desconectado de Deus. E vem Jesus, o único mediador, não é Maria, é Jesus. Então Jesus vem como mediador e começa a negociar e diz: vou lá, Deus. Eu desço, eu vou sofrer, eu vou padecer, mas é por amor. Eu sei que o que estás fazendo é por amor. Eu sei, como disse Isaías, vai te agradar me ver assim. Vai te agradar me ver assim, porque através deste sacrifício, muitos outros chegarão
E este é o maior livramento que o Senhor Jesus pôde te proporcionar. Ele dizendo, está consumado. E muitos dizem que ele pegou a minha e a tua cédula do pecado e rasgou. Mas não é bem assim. Podemos entender que ele pegou a cédula do pecado, mostrou para todo o universo e disse, aqui eu carimbo com o meu sangue, que está pago. O preço foi pago. Porque diz a palavra do Senhor que o salário do pecado é a morte. E todos nós estávamos morrendo. Mas o Senhor Jesus morreu por mim e por você. Para dizer, eu estou te comprando com preço de sangue. Conforme disse Paulo em Coríntios. Preço de cruz, para que você seja liberto. Agora, se o Filho te liberta, verdadeiramente podereis dizer, sou livre, verdadeiramente sereis livre, porque Jesus está dizendo, eu estou aqui, carimbando com o sangue do Cordeiro, a cédula do pecado, para que todas as vezes que o adversário de nossa vida chegue diante dele dizendo, olha, Rafael pecou, Rafael falhou, e tu sabes, ó Deus, que o salário do pecado é a morte, me deixa matá-lo. Aí Jesus vem e diz, olha aqui a cédula, está carimbada. Eu guardei o comprovante. Você não pode ceifá-lo, você não pode tocá-lo, porque eu libertei e eu livrei. Com sangue do Cordeiro, sangue que nos purifica de todo pecado, um sangue que nos livra da ira vindoura, que Deus, ao olhar, com um olhar de ira lá de cima, ele olha lá de cima e diz, não vou fazer porque eu vejo o sangue do Cordeiro, o sangue que nos livra e nos purifica de todo pecado. Nesta tarde, meu irmão, para concluir, você precisa entender que o Senhor Jesus, Ele tem te livrado, Ele tem te auxiliado nas mínimas coisas, tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Através do seu sacrifício que foi por mim e por você, através do seu sacrifício que foi por nós, através do seu amor, que nos amou primeiro numa condição deplorável que andávamos, Ele deu o seu Filho para que hoje tenhamos vida e vida em abundância, para que tenhamos a vida eterna. Ele nos concedeu o perdão, perdão este que o mundo não poderia nos conceder. Você tem a oportunidade de dizer, eu quero este Jesus, eu aceito o sacrifício dele para com a minha vida, eu aceito o amor dele para com a minha vida, eu aceito o seu perdão. Nesta tarde, meu irmão, minha irmã, meu amigo do Evangelho, para de ser amigo do Evangelho e vem ser amigo de Deus, vem ser liberto, vem ser salvo por Jesus, entrega a tua vida, porque o Senhor Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. O Senhor Jesus veio para te proporcionar o melhor que Ele pode te conceder, que é o seu perdão, o seu amor. Venha fazer valer. Diga, eu quero este Jesus. Você que ainda não é cristão, diga, eu aceito, eu quero este Jesus. Escreve aí. Você que deseja voltar para os braços de Deus, venha, diga, eu quero voltar para a casa de Deus, eu quero voltar para os braços do Pai, eu quero receber este livramento perpétuo, eu quero receber este livramento para a minha vida, eu quero receber isto que Deus está concedendo, eu quero receber. Oh, aleluia! O Senhor Jesus te permite entender que não há homem no mundo que possa te promover a salvação. Não há homem no mundo que te conceda este perdão. Escreva e diga, eu quero este Jesus. Eu quero viver deste livramento. Eu quero viver pelo sangue de Cristo. Eu quero viver segundo as suas expectativas, eu quero viver segundo os sonhos de Deus, porque eles são mais altos do que os meus. Eu quero viver segundo os caminhos de Deus, porque é melhor do que o meu. Eu quero viver segundo a vontade de Deus. Ele hoje está aqui para te livrar da ira vindoura, te livrar, porque o Senhor Jesus te diz, te afirma, o inferno foi feito para Satanás e seus demônios, para você.
Ele disse: eu vou preparar-vos um lugar. Eu vou e voltarei para vós. Ele disse que na casa do meu Pai, na casa de Deus, há muitas moradas. Neste momento você pode vir a Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Deus te abençoe e agradeço.